é: como é que o Estado brasileiro vai cumprir esse acordo internacional? Como é que o Estado brasileiro vai, e aqui eu acho que, enfim, decisão judicial a gente cumpre, né? E eu acho que ele tem absoluta razão, o ministro. É preciso que a gente não desmoralize as normas de direito internacional. Mas como, em termos fáticos, faremos essa consulta? Como, em termos fáticos, garantiremos que essa consulta não coloque em risco a saúde da população indígena? A gente vai fazer, né, avisos, quer dizer, o Estado brasileiro vai fazer avisos por edital, enfim, esse é um problema posto. Não me parece que haja uma resposta, mas me parece um exemplo muito, muito interessante do prestígio das normas de direito internacional, mesmo na situação de pandemia. E aqui também, voltando, só para fazer um fechamento aqui, uma conclusão, sobre vamos dizer, as fragilidades das instituições de direito internacional diante desse grande desafio que é a pandemia, ou vamos dizer, as vulnerabilidades ou as suscetibilidades, e principalmente a incapacidade que qualquer ramo do direito tem para responder sozinho por esse desafio que é global em todos os sentidos, né? Eu queria trazer aqui o exemplo do Tribunal Penal Internacional. Como nós temos acompanhado todos, né, pelas notícias de jornal, o presidente do Brasil, presidente da República Federativa do Brasil, foi denunciado no TPI 2 ou 3 vezes, não sei ao certo. Uma delas, inclusive, me parece que diz respeito à questão indígena, diz respeito a tipificação seria a questão do genocídio, né, de uma determinada população, a população indígena. Mais recentemente, eu acho que a outra denúncia fala de crime contra a humanidade em função de, vamos dizer, uma negligência no enfrentamento à pandemia, ao Covid. Então, aqui a gente está de novo nessa interseção, nesse entrelaçamento do direito internacional e das suas instituições e da força que essas instituições têm, dos limites dessas instituições, para o enfrentamento da pandemia, né, da Covid-19. O que salta aos olhos quando a gente começa a analisar um pouco melhor esses exemplos? Parece-nos de pronto que a fundamental questão, a questão primeira da pandemia, talvez tenha sido, ou nos parece que é, uma negligência, um maltrato do direito ambiental, internacional, inclusive. E esse maltrato, essa negligência, não ter sido analisada a tempo de constituir-se em um tipo penal, me parece uma omissão imperdoável do TPI. Como a gente diz no Rio, né, o TPI dormiu no ponto. Porque o mais importante hoje seria preservar a relação humana com o meio ambiente. O direito internacional ambiental é primordial, é fundamental. Como assim não houve a tipificação do ecocídio até hoje? Bom, eu não sou, né, de nenhum modo sanitarista, nem médica, nem cientista, mas tenho lido também um pouco e sei que existe uma relação bastante linkada, bastante profunda entre o desrespeito, ou vamos dizer, o ataque do ser humano a espaços ambientais preservados, a questão da alimentação, enfim, animal, né, ou não vegetariana, não sei como colocar isso melhor, a interação entre preservação de espécies selvagens e adoção delas como alimento, enfim, uma questão que é ambiental. Então, será que se a gente tivesse
antes, né, se o direito internacional antes tivesse visto o ecocídio tipificado, será que a gente reiteraria essas práticas? Será que a gente poderia ter evitado uma pandemia? Essa é uma pergunta que fica, é uma inquietação que fica, mas, enfim, para a qual eu também não tenho nenhuma resposta. Pois bem, acho que os exemplos até aqui foram do HC, do Mercosul, da suspensão de liminar e da TPI, e do próprio regulamento ou recomendação da OMS. Eu penso que o desafio imposto pela pandemia ao direito internacional não é só não é característico ou exclusivo do direito internacional. Acho que todas as estruturas estão sendo questionadas e estressadas ao máximo, né? Mas o que me parece é que as fragilidades do direito internacional têm se mostrado maiores do que as de outros ramos. Então, esse pouco peso às instituições como o Mercosul, aos tratados internacionais, a constatação de que a ideia de compartilhamento da soberania parece que foi uma ilusão, parece que agora assim, os estados se fecham e pensam cada vez mais em políticas somente para si, né? Autopreservação e tão somente. Então, eu acho que essas são um pouco as reflexões que eu queria trazer. Como eu disse, não tenho respostas e acho que não teremos em um espaço curto de tempo, mas acho que é nossa obrigação refletir sobre essas questões e trazer à luz esses problemas. Obrigada, professora Ana Beatriz, acho que é isso. Encerro aqui minha participação. Muito obrigada, professora Maria Rosa. São questões tão inquietantes, né? Eu estava aqui me segurando, né? Porque a vontade de comentar cada um desses casos aí é enorme. Eu me lembro bem, foram temas que a gente chegou a debater, né, na nossa comissão, até por meios informais, né? Porque a gente também teve que se transformar até na forma de discutir os temas, né, mais importantes. Mas essa relação, né, entre as normas estabelecidas pela OMS e o direito interno, a soberania nacional, isso a gente discutiu bastante, né? E acho que é o ponto nevrálgico, né, dessa relação com a pandemia e o direito internacional. A gente viu bastante quando o nosso Estado meio que se recusou a cumprir aquilo que era orientado pela OMS, né? E aí a gente tem que se fazer, né, esses questionamentos, né? Até que ponto vale a pena eu me vincular a um organismo internacional se não tenho a intenção de cumprir, né, com o que aquele organismo internacional determina ou recomenda, né? As recomendações, mas que na verdade são um pouco mais do que simples recomendações, né? Então, são temas super instigantes, né? Esse habeas corpus do Barroso também, que colocou em xeque não só a relação entre o direito internacional, né, a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e o direito nacional, mas a própria repartição de competências interna, né, já que a gente não tinha, naquele momento, nenhuma determinação de fechamento de fronteiras, né, de proibição de entrada e saída do país. Como é que o Poder Judiciário, né, se arvora nessa competência também de definir quem entra e quem sai do país, né? Se isso é um critério de conveniência e oportunidade do próprio Poder Executivo. Então, são temas realmente super instigantes, né? Super importantes. Acho que cada um deles daria uma discussão, acho que um painel inteiro, só para cada um desses 4 temas que você nos trouxe. Eu agradeço demais pela sua intervenção. E, para finalizar esse nosso painel, a gente vai ouvir o professor Valério Mazzuoli falar do tema que eu acho que está todo mundo querendo saber, né? A gente já viu algumas ações aí propostas pelos Estados Unidos, né? E a gente quer saber
se existe ou se não existe uma responsabilidade internacional, né, pela pandemia, muito também pelo que os professores Gustavo e Maria Rosa já trouxeram, né, dessa questão da regulamentação interna, das obrigações frente ao direito internacional e as obrigações sanitárias internacionais. E aí a gente está louco para te ouvir, professor Valério Mazzuoli, sobre a responsabilidade internacional dos estados por epidemias e pandemias. O professor Valério é professor associado da Faculdade de Direito da UFMT, que é a Federal do Mato Grosso, doutor summa cum laude em Direito Internacional pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do mestrado e doutorado também da Universidade de Itaúna, e é membro consultor da nossa Comissão Especial de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB. Professor Valério, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Ana Beatriz, um prazer, uma honra, muito obrigado. Gratíssimo, é uma grande oportunidade, um grande prazer estar com todos aqui, Maria Rosa e Gustavo Mônaco, nesse congresso digital, nesse maravilhoso congresso digital das repercussões jurídicas e sociais da pandemia da Covid-19. Eu quero mandar o meu abraço, a extensão do meu abraço a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem e agradecer novamente ao Conselho Federal da OAB por essa oportunidade que me coloca ao lado desses amigos aqui nesse congresso, nessa tarde de hoje. E como disse a professora Ana Beatriz Presgrave, eu vou falar um pouquinho desse estudo que eu tenho desenvolvido sobre a responsabilidade internacional dos estados por epidemias e pandemias transnacionais, né? Que foi um estudo que eu publiquei agora na Revista de Direito Civil Contemporâneo e também em algumas plataformas internacionais e acabou tendo uma repercussão inicial aí desse tema que o mundo agora vai começar a tratar sobre como responsabilizar um Estado por pandemias ou por epidemias transnacionais, o que é isso, se um Estado é responsável por uma epidemia, se o Estado é responsável por uma pandemia, ou se ele é responsável por outros atos que o direito internacional coloca e impõe a esses Estados em termos de conduta de regulamentos sanitários internacionais. Bom, primeiro, eu já digo de antemão que esse tema é mais teórico do que prático, porque nessa quadra na qual nós nos encontramos, é muito difícil que um Estado tome uma medida especificamente contra a China agora, num caminho que eu vou explicar aqui de responsabilização, de eventual responsabilização perante a Corte Internacional de Justiça. Talvez para a próxima epidemia ou para a próxima pandemia, que isso nos sirva de exemplo. No ponto em que nos encontramos agora, ainda é cedo para dizer quais são os interesses envolvidos dentro de um litígio internacional. Então, a questão é mais de narrativa, especificamente porque a China, em eventual condenação internacional dela, ela ainda tem a condição de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que pode vetar uma decisão do Conselho que dá guarida a uma decisão de um tribunal internacional, então temos mais essa problemática. Mas, entrando direto ao ponto, o assunto pode ser visto sob duas óticas. Uma primeira ótica que não se aplica à quase totalidade dos países do mundo e acabou de ser referido aqui pela professora Ana Beatriz, que é a ótica do direito interno. Então, alguns países do mundo, como os Estados Unidos, têm utilizado o meio das class actions para responsabilizar os estados. O que é isso? Se entra com uma ação contra o Estado, em eventual êxito dessa ação, se penhora um bem do Estado dentro do seu território para se recompor dos prejuízos financeiros decursivos daquele mal entendidamente que aquele Estado tenha causado. Rapidamente, em 2 minutos, isso no Brasil é impossível por 3 motivos. Primeiro, uma jurisprudência absolutamente sólida do STJ, não se pode demandar estados por atos de império no direito interno brasileiro. Decisões ainda do STF, mas isso ainda está em pauta, essa DPF, da responsabilização da Alemanha, no caso, por atos da Segunda Guerra, mas a jurisprudência até hoje tem sido bem firme no sentido de também na Suprema Corte que não se pode responsabilizar um Estado parem non habet iudicium, parem non habet imperium. Entre iguais não há jurisdição, entre iguais não há império. E por uma jurisprudência fortíssima da Corte Internacional de Justiça do caso Ferrini de 2002, um italiano que tentou uma ação contra a Alemanha, também se sentia prejudicado, se dizia prejudicado pela Alemanha nazista, e que logrou êxito por uma pequena margem de votos na Corte de Cassação italiana,
em que a Corte entendeu que pelo menos uma exceção deveria ter a teoria das imunidades, que seria a exceção da proteção de direitos humanos. O que acontece? A Alemanha leva a Itália à Corte Internacional de Justiça, havia um juiz alemão, e, portanto, foi nomeado um juiz ad hoc italiano, se não me engano, Giorgio Gaia. Então, houve 16 juízes à corte tendo um voto de Minerva. O único voto a favor dessa tese italiana foi do nosso amigo,